Oi, oi! Como vocês estão? Aqui é Braden Chase. Feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu sei que está muito tarde para muitos de vocês, mas é melhor para mim nesse horário hoje. Faz um tempo que não entro aqui, faço um live com vocês. Eu quero falar um pouco e conhecer vocês um pouco melhor. Eu não vou prometer fazer todo dia, mas eu vou fazer bem mais, né, nessa época, especialmente que está todo mundo dentro de casa. E então eu vou estar ensinando coisas para vocês e te relembrando que tem o curso completo de inglês.com, onde vocês podem conhecer mais e pegar mais de ensino mais a fundo, mais detalhado. Mas aqui eu vou continuar também dando aulas e ajudando vocês o máximo que puder, tá? Então, aqui, hoje, né? Hoje à noite, eu queria contar algo que é importante para muitas pessoas. Já tive essa conversa com outros nesses últimos dias sobre falar sem sotaque. E como é importante falar sem sotaque. E se é importante falar sem sotaque, ou não é importante falar sem sotaque, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Então, eu queria começar falando, te contando uma história, sinceramente. Porque existem muitas perspectivas a respeito de sem sotaque e eu acho que essa história vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor. Então, uma vez eu estava na faculdade, eu estava dando uma palestra para outros professores sobre aprender e sobre sotaque. Na época, eu estava dando aula para um grupo de japoneses, ensinando eles a tirar o sotaque deles. Elas, na verdade, eram todas mulheres. Ensinando elas a tirar seu sotaque. Então, foi muito difícil. Passamos muito tempo trabalhando pronúncia, posição de língua. Tive uns aparelhos para colocar na boca para avaliar posicionamento da língua, um monte de coisa assim. E levou muito tempo. Levou quase 3 meses, né, de aula, quase todo dia, fazendo isso, né, prática, fazendo, treinando. Só 10 pessoas total para fazer. Treinando. Foi muito difícil. Mas no final das coisas, deu certo. Conseguimos. Essas 10 pessoas tiraram seu sotaque. Não tinha mais sotaque. Foi um trabalho danado para poder fazer. Para elas e para mim também. Mas para elas, né, foi muito difícil. Porém, bem, vou parar por aí e trocar. Então, eu estava dando essa palestra sobre essas mulheres e sobre o resultado e como que conseguimos, como foi bom e qual foi o método que usamos para ensinar e tal, que eu inventei. E um dos professores lá levantou e falou, tá errado. Eu falei, o que tá errado? Deu certo, o que tá errado assim? Ele falou, não é para você empurrar as pessoas a tirarem seu sotaque. Mas não, por quê? Como assim? Ele falou, tá errado, porque você está empurrando elas a fazerem algo que é muito difícil. Isso foi muito difícil para eu entender. Porque a vida é difícil, né? Quem aqui... Se você tem vida difícil, por favor, coloque nos comentários. Minha vida é difícil. Minha também, tá? E todo mundo tem dificuldade na vida, faz parte. Mas vamos para frente do mesmo jeito. Vamos conquistar as coisas do mesmo jeito. Tá difícil fazer o trabalho? Sim. Eu vou fazer do mesmo jeito, porque tem que fazer algo que precisa ser feito. Então vamos lá. Então não fez muito sentido o argumento dele, mas depois de conversar um pouco com ele, eu percebi que o problema dele é que ele pensou que eu, como professor, estava forçando elas a tirarem seu sotaque. Eu falei, não. Elas querem. Elas não querem falar sem sotaque. Ou eles não querem falar com sotaque, querem falar sem sotaque. E ele ficou um pouco assim, como se não era para elas quererem tirar seu sotaque. Eu falei, cara, fica quieto. Então, o assunto, no final das coisas, foi de essa ideia de tirar sotaque ou não. Ficar com sotaque ou não. Porque essa é a realidade. A grande maioria, 85% para cima, 90% das pessoas que falam inglês como segunda língua, tem pelo menos alguma coisa de sotaque. É igual eu, né? Todos vocês provavelmente conseguem me entender tranquilamente. Porém, eu falo perfeitamente? Não. A gramática às vezes está errada.
A pronúncia às vezes está errada ou não tão perfeita, mas vocês conseguem me entender. E essa é a chave, né? E qual lado, qual é a resposta certa? Com sotaque, sem sotaque. Sem sotaque é melhor, né? Ou com sotaque, difícil, tal, né? Disputa, discussão, debate, muitas pessoas brigando um com o outro sobre esse assunto. No meu lado, eu tenho essa perspectiva de que você precisa atingir ou adquirir a qualidade de sotaque que é necessário para você alcançar sua meta, seja qual for. Então, se você quiser, você na sua vida, você quer viajar para Nova York, talvez agora não. Você quer viajar para Orlando, Disneyland, Disneylândia, acho que fala assim, Disneylândia, a Disney. Você quer ir para a Disney com sua família, depois que tudo acalmar, né, com o vírus. Você quer ir lá? Qual nível de inglês que você precisa realmente? Você precisa ter o mesmo nível de inglês que um advogado? Provavelmente não. Precisa ter o mesmo nível de inglês que um presidente de país? Provavelmente não. Professor de faculdade? Não. Aluno na faculdade? Provavelmente não. O que você realmente precisa para você alcançar sua meta na sua vida, para seu desejo? Falar o suficiente para as pessoas lá na Disney conseguir me entender, eu consigo pegar a comida que eu quero, entrar no hotel onde eu quero, fazer as atividades que eu quero fazer. E voltar para o Brasil sem problema, porque eu sei navegar ao aeroporto e tudo isso. Só. Precisa falar sem sotaque para poder fazer essas coisas? Não, não precisa. Porém, trocando, se você quer ser um advogado profissional aqui nos Estados Unidos, dando debate em frente de televisão e juiz e juria e todas essas coisas, explicando por que seu cliente não foi culpado do assassinato a que foi acusado, blá blá blá. Aí você precisa ter um nível de inglês muito melhor, uma pronúncia muito, muito melhor, sem sotaque, neste nível. Então, a maneira que eu explico isso, para poder chegar mais ou menos 80% ou 85% de certo, se você consegue falar tudo, 85% na pronúncia corretamente, todo mundo vai te entender. Tá? Seja Inglaterra, seja Estados Unidos, Austrália, Canadá, qualquer um desses países que falam inglês, você consegue falar os 85% corretamente, né? A sua língua está no lugar 85% das vezes e tudo isso, os lábios no formato certo. Todo mundo vai te entender. Apesar do que você falar, vão te entender. Talvez vão ficar assim de vez em quando ou fazer umas perguntas para esclarecer de vez em quando, mas você consegue levar uma vida super feliz e super bem sucedido com até bastante sotaque no inglês. Tá? Mas existem certos pontos, né, advogado, onde você realmente precisa um sotaque absolutamente perfeito. Mas são pouquíssimos. Então, quando eu ensino, normalmente dentro do curso que eu faço com vocês, dentro do curso, é levar você mais ou menos até esse ponto de 85. Porque neste ponto, você realmente está falando inglês. Tá perfeito? Perfeito, nativo, 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 nativo? Não. Mas qualquer nativo vai te entender? Provavelmente, sim. E o que mais tem para fazer? Aqueles últimos 15%, tá? Deixa eu explicar assim. Para poder chegar de zero, não consegue falar nada de inglês, até os 85, para alguém que realmente não sabe de nada, vai levar mais ou menos um ano para poder de estudo focado, né? Bastante esforço, todo dia estudando, mais ou menos um ano, tá? Do zero mesmo. Aqueles últimos 15% vai levar mais 5 anos, provavelmente, ou mais. Tá? Por isso eu ensino dessa forma, porque vocês conseguem chegar a 85%, conseguem fazer qualquer coisa que você queira, sem dificuldade, desafio nenhum. Tá?
Mas se você está esperando aqueles 15%, eu preciso ser perfeito antes de abrir minha boca, você nunca vai conseguir o que você quer. Você não vai passar na faculdade, você não vai pegar o trabalho, você não vai viajar, não vai fazer o que você quer. Você precisa chegar até esse ponto, uns 85%. E eu explico tudo isso dentro do curso. Chega até aquele ponto, você vai conseguir basicamente tudo o que você quer. Tá? Eu consigo falar bastante sobre isso, porque é uma coisa muito importante. Essas mulheres que eu dei aula, né, de japonesas, a maioria queriam esse nível, porque nas suas vidas, uma queria ser advogada, que da onde que eu tirei o exemplo, era ela, ela queria ser advogada. E a outra ela queria ser dona de empresa internacional, então ela precisava falar inglês muito bem para vários falantes em várias formas. Bem, precisava muito bom. A outra queria ser professor de faculdade de inglês. Ela precisa falar muito bem. Entendeu? Por causa das metas dela, elas precisavam desse nível. Tá? Mas a maioria dos alunos na escola não precisavam disso e não queriam. Só queria passar na faculdade, queria pegar um emprego melhor, uma promoção no trabalho, comunicar melhor com clientes próprios nos Estados Unidos. Uma delas tinha empresa no Brasil, queria transferir aqui no Brasil, no Japão, e queria transferir, abrir uma franquia, uma parceria aqui nos Estados Unidos. Ela queria falar perfeitamente para poder fazer essa negociação, entendeu? Então, na área dela, precisava daquilo. Mas já tinha outros que estavam morando aqui, era, estava, ela era casada com um americano, só precisava saber comunicar com as pessoas, fazer compras, ter amizade, assistir filme, fazer coisas do dia a dia. Não precisa de um nível desse alto para poder fazer aquilo, entendeu? Ou seja, o propósito dessa lição, dessa aula aqui, é vocês ajustarem suas metas. Muitas vezes queremos chegar até 100%, quando 85% é o que realmente precisamos. E ficamos por 100% ser tão difícil, nem começamos do zero, então não temos nada. Do zero até 85%, você vai conseguir todos os seus sonhos. E para vocês que querem, não, eu quero aqueles últimos 15%, beleza, eu posso ajudar com aquilo também. Tá? Mas é uma coisa extra, porque leva muito, muito tempo. E é muito difícil. Na minha vida até hoje, eu só conheci uns 15 pessoas que conseguiram realmente tirar sotaque 100%. Eu não consigo perceber nada. E eu vivo neste mundo. Então, 15 pessoas entre os dezenas de milhares de pessoas que eu conheço que falam inglês. Tá? 15. Então é uma coisa super difícil para fazer e, sinceramente, desnecessário para a maioria das pessoas. Então, mas chegando a um certo ponto, Arnold Schwarzenegger, ele está por volta dos 85. Antônio Bandeiras está aí por uns 80, 85. Dezenas de milhares de pessoas super bem sucedidas. 85, 90, 80, bem por aí. Você consegue também, tá bom? Então essa a lição de hoje para poder ajudar vocês a gerenciar talvez essa ideia. Você não precisa ser perfeito para poder falar inglês. Tá? Não precisa ser 100% perfeito todo o tempo, não é? Eu falo coisas erradas no inglês, tá? Eu falo coisas erradas no português também. Mas eu falo, mesmo assim, eu continuo falando. E falando eu aprendo mais e fico melhor todo dia. Aí você também pode. Então vamos lá, vamos trabalhar juntos, aprender juntos, vamos conseguir progredir e vamos conseguir, você vai conseguir seus sonhos. Tá? Seja viagem, seja trabalho, seja casamento, seja empresas, seja educação na faculdade, ou qualquer outra coisa que você queira fazer, você consegue através de aprender o inglês. Vocês vão conseguir tantas bênçãos que vêm até você depois que você aprender o inglês, tá bom? Então, boa sorte para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau!